Nós vamos hoje partir para a nossa terceira lição nesse trimestre, que vem falando sobre Jesus e o livro do Apocalipse, né? O que nós temos que entender uma questão sobre o Apocalipse é que o Apocalipse, na verdade, ele é uma revelação que o próprio Jesus dá ao seu discípulo ali, João, na ilha de Patmos, para que podemos ter através daquilo o que vai decorrer, né, durante os eventos finais do conflito cósmico, o que tem a ver ali o livro de Daniel, né? Porque nós estudamos simultaneamente o livro de Daniel e Apocalipse junto, não necessariamente só eles dois, mas com outras referências também aí na Bíblia. Nós temos ali Mateus 23, 24 também, que se refere, nós temos ali também um pouco de Coríntios, né? E nós vamos entrar nesse um pouco desse contexto para entender o porquê Deus fez isso. Quem é o mentor, né, da questão do livro? Porque sempre que nós estudamos sobre o livro de Apocalipse, nós só temos que estudar o cerne, né, quem é o centro da atenção ali. E muitas vezes a referência que é feita por João, ela é sempre buscada no Antigo Testamento. E a questão que é apresentada ali no Velho Testamento, em Apocalipse, é que o centro do livro, ele é Jesus Cristo, né? Ele é apresentado na questão do ser humano, ele é apresentado através da profecia que viria por vir, né? É apresentado o que aconteceria com a igreja, com os remanescentes, né? O que aconteceria com a mulher, e cada aspecto desse tem uma simbologia na questão da profecia, né? Temos também que lembrar que existe dois tipos de profecia. Tem a profecia que é a clássica, que é aquele tipo de profecia que é para a sua época, que é para aquele seu local, para aquele seu momento. E tem a profecia que abrange um contexto histórico. Parece que ela vai e volta, mas ela é mais para o evento final, para o tempo do fim. E domingo vem falando sobre o seguinte, a estrutura do Apocalipse, né? Vem falando o seguinte, entre o livro de Daniel e Apocalipse, tem em comum, são as suas duas divisões básicas. A primeira é a histórica e a segunda escatológica, né? São dois princípios que foram feitos ali pelos estudiosos para mostrar o que aconteceu na história e o que vai acontecer na escatologia no período futuro, o que vai acontecer da questão da profecia. Então nós vamos lá para 1 Coríntios 10, de 1 a 11, e ela vem contando, na verdade, o que aconteceu, né? Ela vem falando assim, o aviso da história de Israel. Vem relatando o que acontece normalmente nos nossos dias também, né? Que as pessoas, eles eram ali do povo de Israel, como nós somos da igreja, que eles foram batizados, que eles tiveram testemunho, né? Que eles tinham ali um profeta. Porém, todos eles pereceram. Aconteceu de algumas pessoas não agradarem a Deus, né? E por que isso acontece? Isso acontece em todas as épocas da história, isso acontece em todas as épocas da nossa vida. Independente de qual época você esteja, isso vai acontecer também. Só que o que me chamou a atenção foi o seguinte, a partir do versículo 6 fala o seguinte, ora, essas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Temos que entender que nós cobiçamos as coisas más. Nós temos esse defeito, muitas das vezes, de caráter. Nós buscamos coisas erradas. Nós, muitas vezes, queremos isso. E olha só como que essas coisas más podem vir nas formas disfarçadas. Fala assim, não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Nós estamos fazendo isso hoje? Nós nos preocupamos só em comer e beber e folgar? Também não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram, e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, pereceram pelo anjo destruidor. Agora, por que tudo isso acontece, né? Jesus, ele vem nos salvar e ele dá a profecia para que ele quer salvar o seu povo. E no versículo 11 ele fala o seguinte, para encerrar. Tudo isto lhe aconteceu como exemplo, que essas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós estamos vivendo nos últimos dias, e tudo isso que está acontecendo é para o nosso aviso. A profecia está aí para nos instruir. Deus te ama, tenha um bom dia, uma boa semana.